Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como todos já sabem, né, eu me chamo Natália Deitos e sejam todos muito bem-vindos a mais um canal do Tupi Literário. Já fazia alguns dias que eu não postava, mas enfim, tô de volta. E hoje, eu vim trazer um pouco mais, um comentário sobre a minha última leitura que eu completei, no início do mês. Que na verdade eu venho lendo esse livro aqui desde janeiro, porque ele é bem grandinho, tem 592 páginas, que é o primeiro livro de uma trilogia, que apesar que as histórias não se conectam, mas ele vai falar da dinastia, dos Cole, que é uma família, por assim dizer, já que são ligados pelo mesmo sobrenome, que são médicos e todos eles têm um dom, que quando eles seguram a mão de alguém que está enfermo, eles podem, digamos assim, dar um diagnóstico, se aquela pessoa vai escapar da morte ou não, se ela tiver algum tipo de doença. Bom, e começando por esse primeiro, ele vai contextualizar a gente, no período que quem já estudou na escola minimamente, vai conhecer como Idade Média, ou como alguns gostam de falar, período obscurantista. Então, o que acontece? Nesse primeiro livro, o personagem, que é o Rob J., que do outro livro também se chama Rob J., mas com a diferença que o nome... com diferenças, de tempos, na história. Então, aqui a gente vai ver um garotinho, porque como é um romance de formação, então o romance de formação ele tem essa característica. Ele pega o personagem numa fase da vida e a gente vai acompanhando toda uma trajetória na vida desse personagem. Então, aqui, começa com ele criança. Então, acontece uma doença chamada doença do lado. Então, por conta dessa enfermidade, os pais perdem a vida, e ele acaba ficando órfão muito, muito cedo, acho que aos 9 anos, mais ou menos, E nisso ele tem irmãos menores para cuidar, Só que, o que acontece? Como todos eram muito crianças para ficar sozinhos, então cada um deles foi adotado por uma pessoa diferente. E ele foi adotado, inclusive, por um barbeiro, barbeiro cirurgião, que chamava nessa época, que eles praticavam sangria para poder, digamos assim, curar alguém de uma enfermidade. Então, era uma prática até considerada pagã. Então, ele foi adotado por esse homem, que ensina para ele essa prática. E eles dosam essas práticas, que eles fazem consulta em praça pública, Eles dosam isso com apresentações circenses. E, passando um pouco mais, acontece que ele conhece um médico judeu e ele se interessa
pela prática de medicina. Então, aí, através desse médico, ele conhece um personagem que, de fato, né, existiu, segundo os registros, que é o Avicena, né, que era um médico e filósofo árabe. Então, ele se interessa, tem esse despertar para poder conhecer um pouco mais de medicina e, como ele mesmo alega durante a história, que era para ajudar as pessoas. E ele vai atrás dessa pessoa, né? Porque primeiro ele fica procurando judeus que possam ensinar. Só que tem a primeira barreira, por ele ser europeu, então, né, vai ter aqui na história muito essa questão também da intolerância, né, entre diferentes crenças, né? Porque vai falar aqui tanto dos cristãos, né, os cristãos católicos, os muçulmanos e os judeus. Então, ele descobre que para poder ingressar nessa escola que o judeu menciona para ele, né, o judeu médico, né, que ele fala sobre o Marista. Então ele fala que é um lugar que só pode adentrar com influência e, claro, tinha que ser ou judeu ou muçulmano. Então ele bola um plano, que é se passar por judeu. Então ele entra, né, e daí ele começa a estudar, faz lá 2 amigos e, né, até que ele consegue se aproximar do Avicena. E então ele conta desse dom que ele tem. Só que acontece que ele, por um tempo ele acaba se entregando muito ao consumo de álcool, e ele, né, é aconselhado a não ingerir bebida alcoólica, porque ele descobre que com excesso, né, de ingestão de bebida alcoólica, o dom ele se anula. Então ele para de consumir bebida alcoólica, né, e o dom volta. E no decorrer da história, né, ele alcança o objetivo dele. Só que acontece outra coisa. Quando ele volta para a terra natal dele, né, acaba que ele precisa provar que ele não é judeu de verdade. Ele precisa provar que ele é um legítimo europeu e cristão, né? E, ou seja, ao longo da história ele vai enfrentando várias barreiras. Também tem a questão que, como ele fica curioso para estudar sobre a anatomia humana, ele esbarra na questão que não podia fazer dissecações, porque tanto os muçulmanos como os judeus e também os cristãos consideravam isso uma prática pecaminosa. Mas aí, né, como sempre tem a pessoa que vai lá e dá o jeitinho de burlar para satisfazer uma curiosidade, então ele vai lá e burla essa regra religiosa e faz uma autópsia lá. Ele descobre a origem de doenças, né? Porque sempre os mentores dele falavam que não, porque a anatomia do porco, né, que era o que eles faziam muito aqui, dissecavam porcos, né?
a anatomia do porco ela é muito semelhante à do ser humano. Então, ele ficava com aquilo na cabeça dizendo, não pode ser. Aí ele foi lá e fez, né? Registrou uns desenhos, né? Enfim, conseguiu descobrir muita coisa, né? E como eu disse, chegou ao objetivo de se tornar um grande médico. E a partir daí ele continuou enfrentando muitas barreiras, né? Porque quando ele volta para a Europa, ainda tem a barreira que muitos outros médicos não admitiam que tivesse um médico jovem na cidade, né? Então, nossa, é uma sucessão de, digamos assim, confusões em que ele se envolve, né? Mesmo não querendo. E assim, é uma história super interessante, né? Que apesar de ter o cunho ficcional, né, dos personagens, da maioria deles, né? Visto que o autor ele diz no final do livro que de todos os personagens descritos aqui, só o Avicena e o assistente dele realmente existiram, né, na história real. Então, ele também dá vários detalhes aqui, né, de tudo que ele pesquisou para chegar no resultado que é esse livro, né, que é um livro muito bom, né, que eu gostei pra caramba, né. Como eu disse, ele tem mais de 500 páginas, mas é só tamanho, né. Eu fiz várias marcações, ó. É só tamanho o livro, mas ele é até rápido de ler, porque muitos dos capítulos eles são bem breves, né. E é isso. É a recomendação que eu faço. Quem puder adquirir esse livro, acredito que tenha uma versão em PDF, né? Que possa ler. Porque, volto a dizer, além da questão ficcional, ele fala muito sobre como era a visão sobre os médicos naquela época, né? Que, tipo, havia muito confronto entre ciência e questões religiosas, né? Porque muitas coisas que tinha na medicina esbarrava em proibições, né, impostas pela igreja, né? Então é bem interessante estar estudando sobre isso, né? Porque ele traz um estudo também riquíssimo sobre como que se fazia uma anatomia na época, né? Como era que funcionava as instituições de estudo. E também traz a questão sobre a relação entre mestre e aprendiz, né? Que também chega a ser um pouco uma relação paterna, né? Visto que o personagem principal se tornou órfão muito cedo, né? Então, de certa forma, ele queria buscar essa figura paterna tanto no Avicena quanto no barbeiro que adotou ele no início da história, né? E dito isso, né, concluindo essa história, né, concluindo essa resenha, quero falar também um pouco né, desse segundo volume, né, que na verdade não é bem uma continuação, porque daqui para cá se passam 800 anos, enquanto no primeiro ele traz um personagem que vai estar no contexto da Idade Média, mostrando todas as práticas de ciência e medicina da época. Aqui nesse vai trazer um contexto sobre o conflito
entre o exército americano, né, e os povos nativos, né, que eram os indígenas, acho que Sioux, uma coisa assim o nome. Então, né, ele já vem no ano de... Não, esqueci o ano, desculpa. Mas assim, aqui já retrata o século XIX, né? E também tem muitas essas coisas sobre descobertas científicas da época, né? Algumas aplicações de método, né, que eram muito comuns na época. Isso é muito interessante também, todo estudo que foi feito, né? Porque é incrível, né? Porque além de falar sobre ciência e medicina, vai ter a parte histórica, né? Como eu disse, no caso aqui é sobre a Guerra Civil Norte-Americana, né? E vai mostrar o outro Rob, né, que é da família, aliando os conhecimentos científicos, né, com práticas que ele aprendeu, né, com o povo indígena, né. É uma tradição que vai passando, né, de pai para filho, porque primeiro ele vai mostrar o personagem principal que tem o título do livro, né, que é o Xamã, e também ele vai mostrar sobre o pai dele, como que ele chegou nesse lugar e como que ele conheceu essas práticas dos indígenas e aliou ao conhecimento científico. Então é interessantíssimo. Também aqui ele traz a questão do conflito religioso, porque isso é muito uma questão que sempre pauta os livros do Noah Gordon. Essas discussões sobre religiões, né? E é um assunto que eu gosto pra caramba. E assim, apesar de eu ainda não ter concluído ele, para dar uma resenha mais completa, eu também recomendo a leitura. Beleza? E, né, para finalizar, mostrar o próximo que eu vou ler, né? Quando eu terminar esse e quando eu, enfim, finalizar a trilogia, né? Apesar de eu estar lendo separadamente, mas e fazer a resenha separada, eu também pretendo trazer um outro vídeo, né, fazendo um apanhado geral sobre a trilogia como um todo, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero pedir aqui também, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, né? Ativa o sininho e compartilha para mais pessoas, para que possam conhecer meu canal, né? E me sigam nas redes sociais, porque por lá também eu sempre posto algum livro que eu compro, né? Compartilho, né? Tudo sobre literatura, né? E vai ser uma alegria para mim se vocês puderem colaborar, né? Compartilhando minhas redes sociais, né? E me acompanhando, né? Dando feedback e dando opinião, de repente, se vocês têm alguma sugestão de livro, se vocês também querem
outros tipos de conteúdo, de repente falando sobre algum filme, alguma série, tá? É isso, tá? Volto a dizer, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, deixar o comentário, compartilhar com mais pessoas que também gostam de literatura. E é isso, gente. Boa noite a todos. Até o próximo vídeo. E tchau. Beijo.